Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a presença do Senhor, que transforma uma vida, que transforma uma casa, que muda a realidade, assim como mudou a realidade da casa de Obed, venha mudar a realidade da nossa casa. Oramos o nome de Jesus, Senhor, para que a Tua presença seja bem-vinda. Nós consagramos a Ti a nossa vida, a nossa família, nossas decisões. Guia o nosso caminho, Espírito Santo de Deus. Nos rendemos à Tua vontade, nos rendemos ao Teu querer e pedimos ao Senhor que o Senhor possa abrir a nossa visão e dirigir os nossos olhos. Cremos, ó Deus, que Tu responde. Cremos, ó Deus, que nada fica oculto diante de Ti. Cremos, ó Deus, que todas as respostas, todas as direções, tudo o que precisamos está em Ti. Nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua vontade, nos rendemos à Tua voz, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E a minha oração é para que cada lar seja visitada de tal forma pela glória de Deus, que nada mais fique igual, que haja transformação de corações, que haja mudança de realidades, que vidas se rendam ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. A presença de Deus faz a diferença na nossa vida. Amém? Quando a presença de Deus nos toca, quando a presença de Deus, a presença real de Deus nos toca, nunca mais seremos os mesmos. Não estou dizendo que você não cometa erros, que você não venha falhar, não, você falha. Mas quando você é tocado, sempre algo muda em você. E eu quero hoje compartilhar uma palavra ao teu coração, uma palavra que o Espírito Santo trouxe para mim, e são direções para a tua vida, são direções para hoje, são direções que podem nortear os teus passos. E a primeira delas é que os tempos podem mudar. Você já reparou como que as coisas mudaram de 10 anos para cá? Como a tecnologia aumentou? Eu estava agora de manhã lendo ainda a respeito de uma descoberta que foi feita por cientistas em relação a uma doença rara, onde eles conseguiram neutralizar o efeito daquela doença e que logo eles já vão ter a cura para aquele tipo de doença. E isso só mostra o que já está na Bíblia, que no final dos tempos a ciência aumentaria muito. Ou seja, isso é sinal de tudo aquilo que Jesus disse. Jesus disse que os tempos seriam abreviados e que muitas coisas aconteceriam. E é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o amor das pessoas se esfriar. Nós estamos vendo muita coisa que há 10 anos nós não víamos. E isso tudo é para nos alertar também que Deus trabalha com o tempo. Deus pode mudar o coração de uma pessoa. Deus pode mudar o jeito de uma pessoa. Assim como mudou a Paulo na estrada de Damasco, ele teve uma experiência com Deus e aquela experiência mudou completamente a vida dele. A Bíblia nos diz no Salmos 42, verso 11: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. E os tempos podem mudar da seguinte maneira: o que não deu ontem pode dar hoje. O que significa isso? Bem, da mesma maneira que os tempos proféticos são abreviados e as coisas elas tomam uma mudança significativa, Deus pode mudar tudo ao nosso redor. As mudanças podem acontecer.
E às vezes você tenta uma coisa ontem e sabe, não deu certo, você se frustra e você diz assim, eu não quero mais saber disso. Mas hoje pode tudo mudar. Hoje pode tudo mudar. Hoje pode ser um dia onde Deus vai lhe abrir aquela porta, onde a proposta que você fez vão aceitar. Ontem não aceitaram, mas hoje vão aceitar. E amanhã pode ser um tempo totalmente diferente. Ou seja, os tempos mudam. Os tempos mudam e mudam muito rápido. Então, nenhuma realidade está fora de ser alterada, de ser tocada por Deus, de ser transformada. Hoje, talvez, a tua situação seja de dívida, mas isso não significa que amanhã vai ser assim. Amanhã tudo pode mudar, porque Deus pode mudar os tempos, Deus pode mudar as estações, Deus pode transformar uma realidade. Quando Deus sopra em sua direção, há pessoas que mudam de pensamento, as portas que estavam fechadas de repente se abrem, os nãos são transformados em sim, porque Deus tem o poder de mudar as coisas. Deus tem o poder de mudar tudo, absolutamente qualquer coisa. Por isso, acredite que um toque de Deus pode mudar completamente os resultados. Talvez hoje você esteja patinando em algo, você esteja com muita dificuldade de, dar prosseguimento a uma coisa. Talvez hoje a sua realidade seja de estagnação. Você não vê crescimento significativo, você não vê as coisas melhorarem. Mas amanhã tudo pode mudar. Amanhã você pode, dar uma guinada de 180 graus, onde tudo vai mudar, onde a realidade muda, as condições mudam, os acessos mudam, tudo pode mudar. E essa deve ser a nossa confiança, de que em Deus nós temos aquele que altera os tempos, aquele que pode mudar as estações. Se Deus fez com que de uma estação seca, de crise em uma nação, se transformasse através de uma oração, através da petição de um profeta, os céus se abriram e a estação de crise mudou completamente. Então veio a chuva e veio uma estação de prosperidade, veio uma estação de recursos. Ou seja, Deus pode alterar as coisas, Deus pode mudar completamente e nós devemos crer. A segunda coisa que eu acredito é que Deus pode mudar o coração de alguém. Em Êxodo 12:36 a Bíblia diz assim: o Senhor deu graça ao povo diante dos egípcios e eles lhe deram tudo o que pediram. Assim eles saquearam os egípcios. Os egípcios haviam escravizado o povo de Israel por 400 anos. Por 400 anos eles estavam escravos. Por 400 anos eles estavam presos dentro do Egito. Eles eram forçados a trabalhos duros. Seus exatores usavam da truculência para obrigá-los a prestar o serviço ao faraó, ao Egito. Eles entraram naquela nação como livres e depois de um tempo foram forçados a serem escravos de uma nação, a servirem aquela nação. Mas a Bíblia diz então que o Senhor envia Moisés e junto com Moisés envia sinais, maravilhas, prodígios para tirar o povo de lá. E a Bíblia diz que o povo de Israel achou graça diante dos egípcios e eles conseguiram sair de lá com grande riqueza. E os egípcios, que os tratavam como escravos, de repente estavam dando ouro, estavam dando presentes a eles, e eles saíram de lá com uma grande riqueza, porque Deus mudou o coração dos egípcios. Eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo: Deus tem o poder de mudar o coração, seja de quem for. Por isso que há coisas que o que está no nosso controle é conversar, conversamos, e o que não está no nosso controle devemos deixar para Deus mudar o coração. Porque se o homem não quiser se arrepender, se o homem não quiser mudar o coração dele em relação a você, é Ele, Deus,
e Deus vai trabalhar no coração dele. Tem uma pessoa que está aqui nessa live, que está com uma dor terrível no ouvido esquerdo, certo? E eu quero declarar saúde sobre você, seja você quem for, que está com uma dor horrível no ouvido esquerdo. Eu declaro saúde sobre você. Amém? O Senhor também me mostrou, eu vi a pele dos braços de uma pessoa totalmente tomados de alergia. Ela sente muita coceira e eu quero declarar saúde sobre você. Que toda alergia renda-se a Jesus Cristo. É o poder de Jesus Cristo eu sinto e liberar essa palavra de cura sobre você que está com esse problema alérgico terrível nesse momento. Amém? Também há uma pessoa que está aí me ouvindo, está com um problema aqui no lado esquerdo também, um problema em um dente, uma dor terrível, está latejando. E eu quero declarar saúde sobre você, que está com uma dor no seu dente, seja curado em nome de Jesus. Amém? Deus pode mudar o coração das pessoas. Isso significa que hoje, talvez alguém, esteja bravo com você. Talvez o coração de alguém esteja contra você. Talvez alguém esteja cheio de ódio, esteja perseguindo você ou sempre tratou você mal. Deus tem o poder de mudar o coração dessa pessoa. Amém? Assim como Deus mudou o coração dos egípcios, Deus pode mudar o coração dessa pessoa. Essa pessoa que é ruim para você, essa pessoa que te persegue, essa pessoa que intenta o mal contra você, Deus pode mudar o coração dessa pessoa. Eu vim aqui para dizer para você, não perca a esperança, porque Deus muda corações. Talvez eu esteja falando inclusive com mulheres que intercedem pela sua família, que oram pelos seus filhos, que oram pelo seu marido e que constantemente têm pedido a Deus, Senhor, transforma, Senhor, muda o coração, tira o coração de pedra, transforma, Senhor, o que essa pessoa sente em relação ao Evangelho, em relação à Tua Palavra. Deus vai mudar o coração dessa pessoa. Deus vai mudar, Deus tem o poder de mudar o coração dessa pessoa. Eu já perdi as contas de quantas pessoas ao longo da minha caminhada me pediram desculpa. Porque às vezes as pessoas têm uma raiva, um ódio só de você pregar o Evangelho, só de você falar do amor de Jesus. E há pessoas que não gostam de você, elas ficam desconfiadas com o profético. Eu enfrentei muito isso, de pessoas, entrarem dentro dos meus eventos, totalmente fechadas. Muitas vezes, não sei se foram arrastados pela mulher para acompanhar a mulher, mas de homens que tiveram, quando eu fazia muita escola de profeta aqui no Brasil, eles iam com a mulher, muitas vezes assim, bravos, que é tipo assim, eles entraram ali porque a mulher pediu, mas eles entraram ali com o coração assim, cheio de raiva, porque queriam estar em outro lugar, não acreditando em você. Eu passei muito isso quando eu fiz os meus eventos, mas eu tive muitas experiências boas de, ao longo da escola de profetas, Deus tocar na pessoa, de gente se quebrantar, de se ajoelhar, de entregar a vida para Jesus. Para você ter uma ideia, eu, em uma escola de profetas em Goiânia, eu tive a alegria de batizar 3 pessoas que eram totalmente ateus. 3 pessoas que eram totalmente ateus. Foram acompanhar a esposa na escola de profetas que eu tinha e ali tiveram uma experiência com Deus, foram tocados, ouviram a voz de Jesus, porque nas escolas de profetas sempre houve um sobrenatural de Deus, onde acontecia muito milagre, acontecia muito sonho profético, pessoas ouviam a Deus, a escola de profetas sempre foi um ambiente assim muito carregado de transformação. E essas pessoas se converteram, aceitaram Jesus como seu Salvador. Cheguei a batizei elas no hotel, porque entregaram a vida para Jesus. Ou seja, Deus pode mudar o coração dessas pessoas. Teve pessoas que
dessas que não acreditavam em Deus, que me abraçavam e choravam de soluçar no meu ombro. Me abraçaram e choravam de soluçar no meu ombro. Mas quando Deus muda o coração, quando Deus toca na vida da pessoa, pode ser o mais duro da terra, ele se rende a Jesus, ele se rende à palavra de Deus. E a terceira coisa é: quem te atrapalha vai te ajudar. Quem te atrapalha hoje vai te ajudar amanhã. Em Provérbios 21:1 diz: como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. De repente, uma pessoa hoje, ela é usada pelo diabo para te atrapalhar, para te acusar. Essa pessoa te persegue, faz mal para você. Essa pessoa poderia te ajudar, mas ela não te ajuda. Ela está fazendo mal. Deus, a Bíblia diz que pode transformar o coração do rei. Ele pode inclinar o coração do rei, seja para um lado, seja para o outro. Isso significa que Deus pode usar quem te persegue para te ajudar. Deus pode usar a pessoa que quer o mal, a pessoa que está, obrando para o inimigo. Deus pode usar ela para te abençoar. Quantas pessoas, Deus transformou a vida delas, e hoje elas me ajudam. Eu estava ministrando num culto de empreendedores na igreja e quando eu terminei o culto, um senhor se aproximou assim da plataforma e ele disse assim para mim: eu estou orando porque primeiro eu não gostava de crente, eu não gostava de pastor, falou assim para mim, e ele disse: agora eu estou orando para que Deus me abençoe, para que eu possa ajudar você nos seus programas de TV. Ele disse: eu estou orando, olha só o que ele me disse: eu estou orando para que Deus me abençoe, para que eu possa te ajudar nos teus programas de TV. E isso para mim é motivo de muita alegria, quando uma pessoa, que às vezes persegue, uma pessoa que às vezes ataca, que critica, que fala mal, de repente ela muda o coração e ela diz: eu quero te ajudar agora eu quero te ajudar, agora eu quero fazer parte daquilo que você acredita. E isso é Deus que transforma o coração, é Deus que entra, que chacoalha lá dentro, que faz uma obra, que faz com que a pessoa sente do seu lado. Eu tive muitas experiências que eu recebi de pessoas, do marido não querer ouvir, mas respeitar a mulher, e de repente ela está escutando ali a minha oração das 18 horas ou das 6 da manhã antes de ir para o trabalho, e de repente o marido vem, que sempre recusou, que sempre não quis ouvir, vem e senta do lado dela, ou o filho que não queria saber, vem e senta do lado e começa a ouvir, ali entrega a vida para Jesus. Bem, eu quero dizer uma coisa para você: Deus é fiel. Eu encontrei em uma viagem que eu fiz para Honduras, eu encontrei uma mulher. Ela era como se fosse chefe de um setor muito grande dentro do aeroporto de Honduras. E essa mulher, eu estava, com algumas dificuldades de sair rápido ali do país, porque eu acabei me atrasando um pouco e tinha que sair do país. E ela então me reconheceu, me ajudou lá dentro, abriu as portas fácil para mim dentro daquele aeroporto e eu consegui sair de lá. Mas o que me chamou a atenção foi que ela disse assim para mim, ela virou, depois de ela ter me passado por todas aquelas etapas de forma mais rápida, ela disse assim para mim: eu tenho uma gratidão eterna por tudo aquilo que Deus usou você para fazer na minha família. Aí ela me contou a grande obra que houve dentro da casa dela, da família dela. E ela disse assim: o que você precisar, aonde você estiver, aqui, o que cabe a mim, eu estou aqui para te ajudar. E eu vejo que Deus faz isso, Deus faz uma obra na vida da pessoa, uma obra na vida dela, e depois ela se coloca, para te servir, para te ajudar, e para ser um intercessor. E ela disse assim para mim: eu sou uma intercessora do seu ministério, estou aqui para interceder por você. E isso é Deus que faz, Ou seja, muitas vezes uma pessoa que só te atrapalhava agora te ajuda. Amém? E é Deus que faz isso, é uma obra que Deus faz. Deus pode fazer essa obra na sua vida, em nome de Jesus.
Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. E se você pode, compartilha com 7 pessoas e escreve aqui nos comentários. Deus vai fazer uma grande obra em todos que estão ao meu redor. Amém? Deus vai mudar corações. A presença de Deus vai mudar corações. Escreve aí. A presença de Deus vai mudar corações. Amém? Nós vamos ver grandes transformações. Nós vamos ver Deus entrando na vida das pessoas, Deus modificando histórias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. E você que mora na Itália, eu estarei em junho, se Deus me permitir, em Roma, e teremos uma escola de profetas lá, exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle Global. E se você quiser levar alguém com você, entre em contato com a minha equipe, certo? As vagas estão terminando. Possivelmente vai acabar até segunda-feira, as vagas da Itália. Possivelmente vai acabar até segunda. Tem muita gente de outros países vindo para essa escola de profetas na Itália. E em julho eu estarei nos Estados Unidos. Tá? Em julho eu estarei nos Estados Unidos. Eu vou a passeio, mas também quero encontrar com alunos da Academia Kindle Global, certo? E vou aproveitar para fazer uma escola de profetas para os alunos da Academia Kindle. E se você é aluno da Academia e quer levar mais uma pessoa com você, entre em contato com a minha equipe, conversa com eles, certo? E eles vão dar os passos para você. É por isso que você tem que ser aluno da Academia Kindle Global. Tem muitas coisas boas que estão acontecendo dentro dela. Inclusive, agora mês que vem, nós vamos ter um seminário de intercessão dentro da academia. Mas mais perto da data, a gente vai fazer um lançamento aqui desse seminário, certo? Muito bem. Eu quero declarar o Salmos 91 e para você que quer se tornar aluno nosso da Academia Kindle e mergulhar nas coisas espirituais, é só você ir no meu site www.vinicius17.com.br. E se você não adquiriu ainda esse livro extraordinário, Café com Jesus, que é um devocional, uma palavra para cada dia, as pessoas têm recebido muita coisa boa desse livro aqui. Eu espero que você receba também e que você dê de presente para outras pessoas. Tem gente que vai no domingo na igreja e aproveita lá que lá a gente tem livro, e eles levam assim pilhas de livro para dar de presente para outras pessoas, certo? Então, adquira, tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. E domingo agora nós vamos ter um culto especial, certo? Estamos no culto do altar de adoração, mas Deus ministrou no meu coração de orar pelos doentes. 15 minutos antes de começar o culto, nós estamos ungindo todos os doentes e estamos impondo as mãos, certo? Inclusive eu vou fazer essa oração. Vamos ungir a todos e vamos impor as mãos. Nesse domingo, 15 para as 9, antes de começar o culto, certo? O culto começa às 9 da manhã, 15 minutos antes. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Estou em solo gaúcho, mas amanhã, se Deus me permitir, já estou retornando para São Paulo, certo? Então amanhã, se Deus me permitir, já retorno para São Paulo e domingo vou estar no culto junto com os irmãos. Salmos 91, achou aí? Já compartilhou essa oração? E você que não é inscrito no canal, te inscreve aí. Se você sentiu Deus aqui nessa oração, vamos andar juntos no nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita... Aí, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, porque eu vou orar agora, quando encerrar aqui o Salmo 91, eu vou orar por cada pedido de oração aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero pedir uma gentileza de vocês, de deixar o like de vocês aqui no vídeo, tá? Eu já expliquei para vocês que o YouTube, para mandar o vídeo para outras pessoas, o like, aqui a curtida que você deixa no vídeo é importante para o YouTube mandar para mais pessoas. Então, sempre que você entrar nos vídeos, deixa a sua curtida, porque isso ajuda com que a mensagem chegue a mais pessoas. Amém? Então, não esqueça, pedir essa gentileza para vocês. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e por cada pedido de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti agora a vida de cada pessoa que está nessa oração junto com a gente. Cada pessoa que está orando, que está intercedendo, que está buscando. Cada pessoa, meu Deus, que está colocando com lágrimas o seu pedido de oração aqui nos comentários. Toda mãe que estiver com o coração apertado, todo pai que está pedindo uma provisão especial, uma saída, uma luz para algo, toda pessoa, meu Deus, que precisa resolver algo, nós chamamos a presença de Deus. Estamos buscando a presença de Deus aqui. Estamos buscando com que essa presença toque na nossa vida e toque em tudo que estiver ligado a nós. E no nome de Jesus, eu apresento agora cada pedido de oração. Cada pedido de oração eu apresento ao Senhor e eu consagro ao Senhor esse pedido de oração. Eu consagro ao Senhor essa vida, eu consagro ao Senhor a necessidade dessa pessoa, o clamor dela, as pessoas que ela está orando para que o Senhor mude o coração, essa pessoa que está sendo perseguida, está sendo atacada, está sendo, meu Deus, até mesmo prejudicada por outras pessoas. Nós oramos para que a justiça de Deus se manifeste. Oramos para que a justiça de Deus toque na vida dela. Senhor, toque-os. E eu quero pedir, Senhor, sobre cada pedido de oração aqui, eu quero pedir um milagre. Sobre cada pedido de oração aqui, eu peço um milagre do Senhor. Eu peço um milagre do Senhor. Oro para que toda doença física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Alergia, câncer, todo problema no sangue, nos rins, no fígado, no pâncreas, no coração, renda-se a Jesus Cristo. Essa pessoa que está sendo atacada espiritualmente, que sente dores no corpo, que sente um cansaço, que sente uma prostração. Essa pessoa, Pai, que se sente, Senhor, afastada da sua família, que se sente rejeitada, sozinha, Senhor, que ela seja livre de todo sentimento ruim, que ela seja liberta agora. Toque-a, Pai, com o teu poder, toque-a com a tua graça, toque-a com o teu favor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir, Senhor, libera teu favor sobre a vida do teu filho, libera teu favor sobre a vida da tua filha e opera milagres, Pai. Libera milagres, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que haja um toque divino nessa vida, haja um toque divino nessa casa, nessa família, nos negócios dessa pessoa. Eu oro, inclusive, Pai, profetizando que provisão vai chegar, recursos chegarão nessa vida, as portas certas se abrirão, em nome de Jesus. E toda pessoa, Pai, que está direcionada para fazer o mal contra essa pessoa, meu Deus, muda o coração. Tu tens o poder de mudar o coração, tens o poder de interromper curso de pessoas, Pai, que planejam o mal. A Tua palavra diz que a arma forjada não prosperará. E é isso que eu declaro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Diga assim comigo: minha vida nunca mais será a mesma, porque Deus está trabalhando em todos que estão ao meu redor. Tua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Se você crê, cele essa oração agora, compartilhando com 7 pessoas. Compartilha com 7 pessoas essa oração e às 9 da manhã, quem quiser estar na live, eu vou falar sobre algo poderoso, a voz de ensino de Deus. E depois às 18 horas, paz e prosperidade a ti e a todos da tua casa. Até mais. Espírito Santo,
seja contigo, com a tua família e com todos ao teu redor. Que o Senhor Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E oramos para que o dia de hoje seja um dia marcado de milagres. Consagramos esse dia ao Senhor e pedimos a tua bênção, pedimos o teu fogo purificador e também o teu favor sobre a nossa vida. Oramos, ó Deus, para que essa semana suprimentos sobrenaturais cheguem na nossa vida. Oramos por grandes acessos. Oramos para que o Senhor guarde nossos filhos e coloque uma cerca de proteção ao redor da nossa família. Também oramos para que o Senhor nos livre do mal e que toda cilada de Satanás seja desfeita no nome de Jesus. Guarda-nos da inveja, da maldade, do caçador, no nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis para ouvir a Tua doce voz. Nos rendemos à Tua vontade e que grandes coisas sejam liberadas aqui hoje, no nome de Jesus Cristo. E profetizamos em nome de Jesus que tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está caído, tudo aquilo que está por terra, seja restaurado na autoridade e no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus me deu uma palavra na multiplicação dos pães e dos peixes. Eu quero declarar em nome de Jesus que é tempo de multiplicação na tua vida. É tempo que Deus vai pegar aquilo que você tem nas tuas mãos e trazer um grande mover. O mover de Deus é surpreendente. O mover de Deus vai contra as expectativas humanas. Medita comigo nessa palavra e você que está entrando agora nessa oração, que acredita que entrou aqui para receber uma palavra de Deus, para receber uma oração para fortalecer a tua vida, declare "eu creio" aqui nos comentários e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque o Senhor vai te tocar. E se você não é inscrito no nosso canal, no YouTube, inscreva-se agora. Você que me acompanha pela televisão, vem para o YouTube e começa a orar conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Em João capítulo 6, do 1 em diante, diz assim: depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguiu uma grande multidão porque via os sinais que operava sobre os doentes. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Eu quero que você entenda que Jesus, ele nunca correu de um problema. Jesus, ele sempre enfrentou o problema frente a frente. Quando a necessidade apareceu, Jesus sabia o que fazer. E há necessidades que aparecem na nossa vida que não sabemos o que fazer, mas Ele sabe o que fazer. É por isso que nós não podemos buscar em coisas naturais uma solução espiritual. Para certas coisas naturais, nós devemos
buscar o espiritual. Não adianta você buscar no natural o espiritual, você tem que buscar no espiritual a solução para o natural. E foi isso que Jesus fez. Então eu começo aqui essa palavra com duas grandes lições. Primeiro, vá em direção ao problema para resolvê-lo. Nunca corra dele. Quando Jesus ele estava ministrando para aquela multidão, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, vamos calcular aí cerca de 15.000 pessoas que Jesus estava pregando para elas. E depois Jesus viu a necessidade delas. Ele viu que existia um problema e ele então vai em direção a esse problema para resolver. Ele poderia ter despedido aquela multidão. Ele poderia ter dito, vão agora para as cidades vizinhas e se alimentem, comprem alguma coisa, mas não. Jesus quis solucionar o problema ali mesmo. Por que às vezes a gente posterga alguns problemas? Talvez porque a gente não acredite que pode resolver. E há problemas que realmente são complexos, há demandas que fogem da nossa alçada. Só que quando um problema aparece e Jesus está presente, é possível resolvê-lo. E esse problema natural deveria ter uma solução sobrenatural. E a solução sobrenatural veio por meio de Jesus. É por isso que nós devemos buscar o espiritual. Porque há problemas naturais que não se resolvem de forma natural. Se resolve com o poder de Deus. Porque às vezes você não tem, sabe, podemos dizer, os recursos ou todas as ferramentas para resolver aquela demanda que está diante de você. Mas existe um Deus que tem todo o poder. Existe um Deus que pode intervir nessa causa, que pode mudar essa situação. E eu quero declarar exatamente sobre a tua vida essa palavra. Se esse problema está diante de você, Deus vai lhe dar graça para resolver. Deus vai lhe ajudar, Ele vai operar um milagre, Ele vai intervir, Ele vai mudar a história, porque Ele é o Deus que opera milagres. Por isso, confronte os problemas, vá em direção a eles, corra para eles, faça como Jesus fez, enfrente o problema frente a frente, faça como Davi também fez, que quando o gigante apareceu, ele foi contra o gigante, ou seja, enfrentou frente a frente também. Por que nós estamos correndo de certos problemas? Se nós podemos resolver. Nós vemos pessoas hoje correndo de certos problemas que eles deveriam se responsabilizar, mas não se responsabilizam, ficam a vida inteira correndo. Deus tem uma solução para esse problema natural que você está enfrentando. E a solução passa pelo espiritual. Sabendo que Jesus, na nossa vida, tem o poder de resolver essa demanda. Eu sei que eu estou falando com pessoas que têm grandes compromissos, eu estou falando com pessoas que têm grandes demandas e que aparentemente, sabe, tem que deixar isso de lado porque não tem como resolver. Mas com Jesus você vai dar conta. Com Jesus o milagre vai acontecer. Com Jesus a coisa vai ir para frente. Por isso, não corra do problema, enfrente ele. Vá frente a frente a ele e você vai ver como Deus vai te honrar, como Deus vai te abençoar de uma forma sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Um outro princípio que eu aprendo aqui é que Jesus pergunta para os discípulos o que eles têm. E sabe o que eles tinham? Eles tinham um menino que estava ali no meio vendendo 5 pães e 2 peixinhos. E quando esse menino se apresenta, não é o suficiente para alimentar toda aquela multidão. Então Jesus pega os pães e os peixes, agradece, dá graças ao Pai. E depois o milagre acontece. Eu quero que você entenda uma coisa. Talvez para um observador aquilo não era o suficiente para suprir a necessidade. Mas quando é colocado nas mãos de Jesus, um milagre acontece. Quando é colocado nas mãos de Jesus, o poder da multiplicação, o poder da vida, o poder da criação se manifesta. E então grandes coisas acontecem ali. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo.
Você vai ser surpreendido por aquilo que você colocar nas mãos de Deus. Nós temos que aprender a colocar nas mãos de Deus aquilo que nós temos. Pode ser pouco, pode não ser o suficiente, pode estar limitado, sabe? Mas é o suficiente para Deus operar um milagre. Talvez o teu talento, a tua profissão, talvez, sabe, o teu projeto seja pequeno diante do plano, do destino que Deus tem para a tua vida. Mas se você colocar isso nas mãos desse grande Deus, desse poderoso Deus, Ele pode mudar as circunstâncias na sua vida. Por isso acredite que tudo que para nas mãos de Deus, tudo que é colocado nas mãos de Deus, tem o poder de multiplicar, tem o poder, sabe, de abençoar, tem o poder de mudar completamente a história, pode mudar uma situação. Coloque nas mãos de Jesus. E outra coisa que eu entendo aqui, e que essa palavra também é, para mim, ela não só é um milagre, como ela também é um poderoso ensino de nós confiarmos em Deus em meio às dificuldades, colocarmos nas mãos de Deus as nossas expectativas, colocarmos nas mãos de Deus o que a gente pode fazer, porque há coisas que a gente não pode fazer, há coisas que, sabe, estamos tão limitados em nós mesmos. Você vê que existe uma estrada para a glória, existe, sabe, um caminho para a promoção, mas você se vê tão limitado, você se vê com tantas fraquezas, você se vê tão pequeno, sabe, diante das necessidades, diante daquilo que aquele caminho exige de você. Mas então você se coloca nas mãos de Deus e você é capacitado por Deus para resolver situações que aos olhos humanos não tinha como resolver, aos olhos humanos não havia possibilidade. Aos olhos humanos, sabe, as coisas não teriam como ter um desfecho positivo. Não havia, sabe, a possibilidade de uma multiplicação. Ninguém havia pensado numa multiplicação. Mas o Senhor, Ele sempre nos surpreende quando nos colocamos nas mãos dEle. Porque o Senhor tem soluções inesperadas para momentos únicos. E eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, que a solução inesperada para esse momento único que você está vivendo está vindo. E Deus está operando um grande e poderoso milagre que vai surpreender a todos que estão ao seu redor. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que não vai faltar, mas que Deus vai saciar de tal maneira, Deus vai resolver essa situação de uma maneira tão incrível, tão poderosa, que as pessoas vão ficar se perguntando como que isso aconteceu? Como que Deus fez esse milagre? Porque isso é milagre, não tem explicação natural, não tem explicação humana, é a operação de Deus, é o agir do Espírito Santo. Vão ficar perguntando como que o teu marido se converteu, vão ficar perguntando como que você conseguiu levantar essa empresa, vão ficar perguntando como que você fez essa venda, como que você entrou no escritório daquele homem poderoso, sabe? As pessoas vão ficar perguntando, mas você sabe o segredo, e o segredo foi ter colocado nas mãos de Deus. Por isso, hoje você vai colocar nas mãos de Deus, coloca aqui nos comentários, essa reunião que você tem, coloca nas mãos de Deus essa cirurgia que você tem. Coloca nas mãos de Deus essa responsabilidade financeira que você tem, esse desafio financeiro que você tem. Coloca nas mãos de Deus essa limitação que você tem, sabe? E que você acha, sabe, intransponível de vencer o que vem pela frente. Coloca nas mãos de Deus sua vida, coloca nas mãos de Deus as tuas capacidades, os teus talentos, dons, e acredite, Deus tem o poder. Quando nos colocamos totalmente nas mãos de Jesus, o milagre acontece. E uma coisa que eu vejo aqui também é a gratidão, é a oração de ação de graças, porque Jesus levantou os pães e os peixes e agradeceu. Ele disse, graças te dou. Ele fez uma oração de gratidão. Nós temos que aprender a agradecer por aquilo que temos.
Mesmo que aparentemente não seja suficiente, nós temos que acreditar. Senhor, eu sou grato por aquilo que eu tenho e eu sei que através daquilo que eu tenho, o Senhor fará um milagre, o Senhor me surpreenderá e coisas grandes e lindas vão acontecer no meu caminho. Seja grato, pare de murmurar. Eu sei que diante das dificuldades, diante dos resultados negativos, diante das expectativas frustradas, a gente tende a murmurar, a gente tende a desistir de tudo, ou pensar em desistir, falar em desistir, magoar as pessoas à nossa volta, ficar aborrecido, porque esse é o sentimento que surge no homem quando as coisas não estão, sabe, do jeito dele, como ele gostaria que estivesse. Mas quando você é grato a Deus, quando você acredita, sabe que o que Deus colocou na sua vida é suficiente e que um milagre vai acontecer nos próximos minutos, nas próximas horas, Deus opera e abre os céus sobre a sua vida. E a Bíblia diz que o milagre foi tão grande, aquelas milhares de pessoas foram alimentadas e Jesus disse depois: recolham o que sobrou. E se recolheu 12 cestos. Se recolheu 12 cestos. E esses cestos voltaram para o menino que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos. Olha o poder da semente. Olha o poder daquilo que você expressa a sua generosidade. Você entrega nas mãos de Jesus e volta para você multiplicado. Nós temos que aprender a semear mais. Nós temos que aprender a expressar a nossa generosidade, a colocar nas mãos de Deus. Sempre haverá multiplicação daquilo que eu coloco nas mãos de Deus. Sempre haverá. É acreditar no propósito do reino. É acreditar na motivação do rei. É acreditar que aquilo que o rei está pedindo de mim vai voltar para a minha vida multiplicado. O que Deus está pedindo de você? Um Deus que já tem tudo. Talvez o que Ele está pedindo é a tua disponibilidade. Talvez o que Ele está pedindo é o teu coração. Talvez o que Ele está pedindo para você é que você confie nele. E a minha pergunta para você que está aqui nessa oração é: você confia em Jesus? Então entrega tudo a Ele, tua vida, teu coração, teu amanhã, teus projetos e teus sonhos, e você verá o poder da multiplicação entrando na sua vida de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra, recebe essa instrução, então você vai selar essa palavra, porque vai acontecer a multiplicação na tua vida. Você vai selar essa palavra compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, porque Deus vai honrar à medida que você crer. Amém? Mostre a sua fé agora, compartilhe com o máximo de pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Eu quero dar um testemunho para a glória de Deus, que é o testemunho da Valdirene, e ela mandou o seguinte testemunho para a gente: a paz, eu tenho um grande testemunho de milagre que Deus realizou na minha vida. Todo ano realizo exames de rotina e foi detectado um nódulo na mama esquerda. Usando a fé e seguindo os seus ensinamentos, eu orei pela minha cura diante de Deus. E em dezembro de 2024 refiz meus exames e a médica, analisando os laudos anteriores, ficou sem entender e confusa, pois não encontrou nenhum nódulo. Fui curada. Toda a honra e glória a Jesus Cristo. Sou grato ao Senhor por nos ensinar a usar o poder da fé e a persistência nas orações. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Jesus Cristo cura. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de maravilhas. Eu tenho um recado muito importante aqui para você. Semana que vem, segunda, terça e quarta, nós vamos ter o que nós chamamos de Passando o Manto. O que é o Passando o Manto? É um evento profético, onde nós estaremos estudando sobre a vida de Elias e Eliseu, e eu estarei ministrando a unção de Deus sobre a tua vida. Nós vamos buscar juntos a unção. Eliseu recebeu porção dupla de Elias, caminhou junto com Elias, cumpriu leis espirituais e foi abençoado. Todo aquele que é aluno da Academia Kingdom Global, todo aquele que é aluno da Academia Kingdom Global vai poder participar desse evento. E se você não é aluno ainda da academia,
inscreva-se no nosso site www.vinicius7.com.br para você não ficar de fora dos nossos ensinos semanais de direções, de treinamento no profético e também não ficar de fora desse evento. Nossos eventos, todos eles, daqui para frente, acontecerão dentro da Academia Kingdom Global. Quer ser nosso aluno? Vá lá no meu site e hoje mesmo faça a sua inscrição. Eu também quero falar rapidamente dos meus livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Inclusive, eu recebi alguns testemunhos desse livro aqui, essa semana, que me deixaram maravilhados do quanto Deus tem me dado ferramentas para ajudar as pessoas a entender o que o Senhor está falando com elas. Livramentos têm acontecido, pessoas têm sido grandemente abençoadas. Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site, tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E eu quero parabenizar todos aqueles que ontem estiveram na minha sede profética à noite. Bom, você viu, estava um mover de Deus, uma presença palpável, que eu saí da reunião encharcado da presença de Deus. Eu cheguei na minha casa ontem à noite, ainda inspirado por aquela presença que nos tocou. Eu convido você a se organizar para nesse domingo estar comigo às 18 horas. O endereço da minha sede profética é na Barra Funda e está lá no meu site. Você pode ir ao meu site e lá você vai encontrar o endereço. Já te organiza, não importa de qual lugar do estado ou do país você é. Vem participar dessa noite de confirmação, domingo 18 horas. Nós estamos transmitindo também do nosso canal. Só que tem, sabe, algumas pessoas, Deus vai trazê-las ao presencial para falar com elas de uma forma mais particular. Se você busca uma confirmação, já te organiza, coloca na tua agenda, que é ligado na terra e ligado no céu. Amém? Domingo 18 horas. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, vá compartilhando em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa aí, eu não sei se é nome ou é sobrenome, Eurípides. Deus te visita agora, amém? E o Senhor está tirando um peso que você tinha nas tuas pernas. O Senhor também me fala de uma fístula. O Senhor está curando você e está lhe restaurando. Deus também me disse que tem uma mulher que está me ouvindo, que está perdendo muito cabelo. Ela está enfrentando um problema no seu casamento, um problema sério. E ela também está enfrentando um problema com a sua família. Não sabe o que fazer. Te coloca nas mãos de Deus que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. E o Senhor está te fortalecendo nesse momento. Amém? E esses roxos que apareceram aí no teu corpo, isso vai se render ao poder e ao nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa de Portugal que está me ouvindo também e que o Senhor me disse para você não desistir, porque você tem sido ousado, certo? Nos seus negócios e você está acreditando que Deus vai mudar a sua história. E eu quero declarar que o Senhor vai te honrar sim. E eu vejo uma grande multiplicação acontecendo na tua vida, naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Eu estou vendo você no carro, o Senhor vai te honrar de uma forma especial. Amém? Pega aí como palavra profética de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro,
porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aí nos comentários teu pedido de oração? Estamos firmes nesse propósito, acreditando que nada vai faltar, o que está quebrado vai ser restaurado e que vamos ter plenitude na nossa vida. 9 da manhã, vou estar ao vivo com vocês e depois a nossa oração às 18 horas. Coloca na tua agenda, quem começa o dia agradecendo, termina o dia glorificando ao nosso Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos confiou. Abre os céus, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está em oração. E eu oro agora declarando e profetizando, haverá uma multiplicação, haverá uma mudança, os céus já estão abertos e iremos viver o sobrenatural. Uma atmosfera de milagres já está sobre nós. Eu creio, eu sinto, eu recebo, porque o Senhor está aqui, tua presença está aqui. Por isso, Senhor, entregamos a Ti todos os nossos projetos, sonhos e também, ó Deus, o que nós temos, entregamos a Ti e pedimos a Tua bênção. Damos graças a Ti por mais um dia que o Senhor nos dá. Damos graças a Ti pela nossa família, damos graças a Ti pelo nosso trabalho, damos graças a Ti pela nossa saúde e colocamos tudo diante do Senhor. E é na autoridade do nome de Jesus que paraliso agora toda enfermidade, toda dor, toda infecção, inflamação, câncer, alergia. E eu digo, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Também oro para que toda depressão, angústia, tristeza, dor na alma, aperto no peito, opressão, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, abre as grandes portas, dá livramento. Pessoas, meu Deus, que trabalham com pessoas perigosas, com pessoas invejosas, com pessoas más, venha guardar essa pessoa, venha guardar seu coração, venha guardar a sua família. Meu Deus, dá livramento para aquele que está cercado de lobos, para aquele que está cercado, Pai, de pessoas más. A minha oração, Pai, é para que o Senhor dê escape hoje para pessoas que estão necessitando de um escape. Pessoas que estão pedindo a Deus a bênção para começar uma semana extraordinária, que estão cheios de expectativas, crendo que o Senhor vai abençoar. Eu quero declarar em nome de Jesus que as bênçãos do Senhor se manifestarão, as bênçãos do Senhor alcançarão essa pessoa que está crendo, essa pessoa que está andando na Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nossa vida está diante de Ti, nossa casa está diante de Ti, pedimos o Teu favor no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. E que todos dentro da tua casa tenham uma experiência com Jesus Cristo, que haja avivamento dentro do teu lar. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação. Até mais.